Salve, salve, parceria de Timon para o Brasil, era toda essa área aqui, o mundo. Tendo esse rolezinho noturno aqui na capital do Piauí, mostrando Salve, salve, parcerias! Parcerias é nós por cá, vocês por aí, curtindo os melhores vídeos aqui da plataforma do canal Timon na mídia. Galera, nós estamos aqui bem em frente ao Centro Memorial da Balaiada aqui na cidade de Caxias. Olha que você vai se surpreender quando você chegar na cidade de Caxias, que você tomar rumo ao Memorial da Balaiada aqui na cidade de Caxias. Agora sim nós vamos conhecer o Memorial da Balaiada aqui em Caxias. A gente vai conhecer. Vem com a gente, vamos conhecer juntos, porque você vai adorar esse conteúdo daquele jeitão que vocês gostam de curtir aqui em nosso canal Timon na mídia. Vamos lá? Vamos conhecer. É o acervo da Balaiada, né, da Guerra da Balaiada, que teve aqui e se iniciou aqui em Caxias, no Maranhão. A gente vai adentrar um pouco e vamos conhecer um pouco dessa história, né, que o acervo da Balaiada se encontra aqui no Memorial. Então a gente vai tomar essa iniciativa e vamos pegar umas imagens acompanhadas aqui com o guia, monitor de turismo, melhor dizendo, Fabrício, que é monitor de turismo e que vai acompanhar a gente e falar um pouco, né, dessa história da balaiada que houve aqui no estado do Maranhão, precisamente aqui em Caxias, né, que o memorial está aqui centralizado na Praça Duque de Caxias. Me conduzisse, né, a toda essa história do memorial da balaiada e que você fosse me falando um pouco do que temos, né, da história da balaiada. Ótimo. Aqui no memorial nós temos mais de 350 peças que nos ajudam a contar a história da revolta que aconteceu aqui no Maranhão há 185 anos, né, a Guerra da Balaiada. Aqui na nossa cidade de Caxias ela foi muito mais importante pela condição econômica que Caxias tinha na época, a segunda cidade mais importante do Maranhão, produzindo principalmente algodão. É por esse motivo que nós montamos aqui a maquete, que trata um pouco do centro da cidade, com os casarões portugueses e as igrejas católicas, que acabaram sendo usadas pelos balaios durante a revolta para se abrigar, guardar os mantimentos. Os bonequinhos, eles mostram quem são os balaios. Quem são os balaios? Nós temos aí escravizados, nós temos vaqueiros, lavradores, indígenas e também um partido político, Partido Bem-TV. Daí chama a guerra de Guerra da Balaiada ou Guerra dos Bem-TVs, pelo partido que se associa aos balaios, certo? Nós estamos no Morro do Alecrim, representado lá no fundo, atrás da igreja, onde funcionou o forte usado pelo Exército. Fica muito famosa no Exército a figura do Duque de Caxias, após derrotar os balaios, e assim ele leva o nome da nossa cidade, Duque de Caxias, certo? Para comprovar tudo isso, nós temos aqui um acervo arqueológico que nos ajuda a entender, a partir das comprovações com materiais encontrados aqui no morro, as ferragens usadas na construção do quartel, que inclusive já tem 200 anos este material. Tudo é encontrado em escavação. Pedaços de louças também acabaram sendo encontrados nas proximidades do antigo quartel, que aqui funcionava no morro. Botões, pingentes, abotoaduras, brasões com a coroa imperial, já que a balaiada pertence a esse período imperial, regencial. E aqui no último mostruário nós temos mais a ideia do conflito, onde foi encontrado os projéteis de chumbo e os fragmentos de ossos humanos. Daí nós lembramos a derrota dos balaios. A guerra durou 3 anos, eles acabaram sendo derrotados pelo famoso Duque de Caxias, com um número de 8 a 10 mil mortes em 3 anos de revolta. Essa Guerra da Balaiada, ela teve a duração de 4 anos? 3 anos, ela dura aí 3 anos, ela começa em 1838 e vai até 41. Caramba. Muito tempo. Nesse tempo as guerras já tinham um tempo de duração, permanece em guerra por muitos anos, né?
E o grande número de mortos, né? Eu achava que fosse que tinha sido iniciada em um dia, em menos de uma semana, Não, tinham não. tido essa derrota toda. Então, E aí, para imaginar quem são os inimigos dos balaios, né, aquelas pessoas mais empobrecidas, escravizadas, vaqueiros e artesãos, aqui nós montamos uma sala típica de uma família portuguesa que nos ajuda a imaginar esse ambiente português, estes inimigos dos balaios, sendo fazendeiros, políticos, né, donos dos engenhos, comerciantes, são esses os portugueses. pode adentrar até lá. Nós não podemos ultrapassar a Então cordinha. vai dar de dar um zoomzinho aqui, Isso. aproximar. Eu se fosse falando. E aí nós temos a mobília, o piano alemão. Quando aconteceu a revolta, ele já estava na cidade, pertencia à família de Coronel Cesário Lima. Quantos anos esse piano, hein? Ele já tem mais de 185 anos, Quase chegando a 2 séculos, né? podemos afirmar. Com precisão, né? Isso. Acima do piano nós temos o quadro do nosso poeta, Antônio Gonçalves Dias, um caxiense muito conhecido, o poeta romancista da geração romântica, indianista também. Ele escreveu o poema Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, um trecho bem conhecido. E aquela bacia, Lavabo, como se fosse uma pia para nós, né? Onde as famílias lavavam as mãos, faziam o asseio. Lá no canto nós temos o oratório, com o genuflexório, onde as famílias se ajoelhavam, faziam as suas orações. Eles eram católicos, né? Todas as famílias que para cá vieram. Porcelana, em parte portuguesa, esta da mesa, e a da cristaleira também lá no fundo. Nós temos uma réplica, né? Uma imagem aqui, na verdade, dos casarões, como que era a parte externa. Essa é a estrutura portuguesa que nós temos na cidade, casarões similares a este aí. Tá? Azulejos portugueses. Sim, é uma cidade histórica, nós preservamos aí. Desculpa, histórica. Preservamos os casarões, né? Nós temos praças em memória aos nossos poetas. As cadeiras ali é réplica? São originais. São doações de famílias que até hoje ainda têm um sobrenome aqui na cidade, sobrenome português. E aquele baú? Nós temos aí o baú e a mala. É o famoso guarda-roupa do século XIX. Né? Eu não sou desse século, mas meu pai, eu me lembro que ele tinha isso aí. E eu vi aí, durou por muito tempo. Aqui nós temos a pintura, que ela nos ajuda a imaginar a alegria dos escravizados da nossa cidade, quando eles souberam que os balaios iriam tomar Caxias e que a proposta para estes era de liberdade, certo? Porém, como os balaios foram derrotados, esse objetivo acabou que não foi alcançado naquele momento, né? Somente 50 anos mais tarde é que de fato veio a escravidão. Nós temos aqui um trecho do romance histórico do Viriato Corrêa, onde ele diz que os balaios cantavam: balaio chegou, cadê branco? Não há mais branco, não há mais senhor. As próximas doações, elas vão nos ajudar a entender um pouco do ambiente de onde se produzia, de onde saía toda a economia maranhense, né, das fazendas, dos engenhos. Essa concha aqui do centro, inclusive, ela era usada nos caldeirões, onde os escravizados trabalhavam, fazendo rapadura, melaça, esses derivados da cana-de-açúcar. Os demais são utensílios domésticos: panela, moinho, forma e chaleira. Acima nós temos aí esse rifle de ferrolho, provavelmente usado na Guerra do Paraguai. E ele veio para cá por ter uma ligação com o Duque de Caxias, que combateu aqui na Balaiada, no Maranhão, e combateu também lá na Guerra do Paraguai, onde provavelmente foi usada esta arma aí. Nós temos aqui no quadro, esse garotinho foi um dos herdeiros do antigo engenho, um dos antigos engenhos aqui da cidade. Hoje é um povoado, Engenho d'Água. Engenho d'Água, isso. Muito conhecido, né? Ele é um dos herdeiros? Foi um dos herdeiros, sim. Já no início do século XX. Esses principais líderes aqui? São os nomes mais conhecidos da revolta. Esses aqui são os três. Um maranhense que era artesão, ele fazia balaios, e por isso mesmo era apelidado de Manuel Balaio, né, o Manuel Francisco dos Anjos.
ele entra na revolta por ter as filhas violentadas por militares na época. Então, por abusos de poder do Estado, dos agentes do Estado, ele entra nessa revolta. Acompanhado aqui do segundo líder, o Raimundo Gomes, ou Cara Preta, piauiense, vaqueiro. Ele tinha um envolvimento ali com o partido Bem-te-viu, o partido Liberal da época, então ele tem mais envolvimento político, né, a característica dele. O terceiro líder e último aqui, o Cosme Bento das Chagas, ou Negro Cosme, cearense, escravizado. Ele se juntou com mais de 3 mil escravizados lutando pela liberdade. Ele já Um dos defensores da da liberdade. liberdade. Ele tinha um caráter muito mais social nessa revolta, né, a favor da liberdade. Nós montamos aqui uma casinha de taipa para retratar a realidade das famílias que lutavam nessa revolta. Com exceção do partido Bem-te-viu, o qual nós falamos, eram os poucos ricos que existiam nessa revolta. Os demais, todos tinham essa realidade, empobrecida, uma vida miserável. E foi uma das causas... Eles eram escravos? Escravizados, eram bem mesclado o grupo dos balaios. Havia escravizados, havia vaqueiros, artesãos, pessoas livres, né, mas empobrecidas, tá? Então são bem variados, né? E havia até mesmo aquela pequena classe de políticos associada aos balaios, certo? Mais doações. Aqui nós temos objetos usados nos cavalos da época, essa grande abrídia, estribo ao lado. Nós temos aqui instrumento de castigo, provavelmente um ferro de marcar escravizados, e a tesoura à frente, uma tesoura de tortura, tá? Então são por esses motivos que adolescentes, a partir dos 13 anos, já fugiam para lutar na revolta. Moedas da época, nós estamos falando aí do período imperial, regencial, réis e patacas, foram as moedas do Império. As moedas da época. Sim, lá no século XIX. As chaves dos casarões, tal qual aquele a gente viu ali no fundo, né? Usavam chaves assim, ó, nesse estilo. E aqui nós temos um pouco o cotidiano dos engenhos. Nós mostramos ali atrás a concha, a colher, né? Isso, que eles faziam os melados, Isso. Né? Você falou, as rapaduras. Exato. E aí ela era usada aqui pelos escravizados, nesse caldeirão. E há também possibilidade de comida para os escravizados serem feitas aqui. E ali é um pouco do título, título da obra, né? Da Balaia dessa xilogravura aqui, ó. Esse é o título da obra, A Balaiada em Caxias. Assim a artista coloca o nome desta obra, né? É a xilogravura. Ela conta mais de 300 anos da nossa história caxiense, um passeio desde o século XVIII até o século XX. Ó. Ela trata a madeira talhada e ela conta memórias, fatos. Eu vi ter uma ideia que era madeira, que você falou, que você era tipo paquetado. Sim, sim. E aí a gente vê a riqueza, né, de detalhes feita aí na madeira talhada, usando o vermelho, a cor preta e o contraste da madeira. Foi doação? Ela fez exclusivamente para o memorial essa obra. E bem profissional. A artista é caxiense, ela mora na Alemanha atualmente, isso, ela tem um ateliê dela lá. Ali nós temos mais alguns instrumentos de castigo usados nos escravizados, e instrumento de castigos exemplares, assim eles eram denominados. Corrente, são originais, de fato já tiveram pessoas presas. Lá da história mesmo, sim, são originais, já tiveram pessoas presas aí. A gargalheira, essa aí do centro, usada no pescoço do escravizado. E era preso em alguma coisa? Preso. Quando ele fugia, ele era trazido de volta. Essa argola menor, ela era amarrada no cavalo para trazer o escravizado no pescoço. A outra aqui talvez deveria ser nos pés, né? Onde acorrentava aqui nesses grilhões dos pés. Ah, tá. Passava aqui nos grilhões. Essa corrente aqui era presa a esse peso para evitar que o escravo fugisse. Isso, pesa 8 quilos cada grilhão desse aí. 8 quilos cada um? 8 quilos. E aí nós temos o tronco de madeira, onde eles dormiam pelos braços ou pelos pés depois do açoite na senzala. Chicote, peia de bacalhau e palmatória.
Aqui nós imaginamos, olha só, nos ferros de brasa e máquina de costura manual. Esse aqui é o conceito. É o ferro de brasa, né? As pessoas ainda viram por aí, é verdade. E olha só, aqui nós imaginamos o trabalho daquelas escravizadas da Casa Grande. As mucamas, as amas de leite. A Casa Grande que você se refere. Eram as casas dos senhores, né? Dos donos de engenhos, donos dos escravizados. Então havia aquelas mulheres escravizadas que eram destinadas a cuidar da casa, da família do senhor, do seu senhor. Então usavam ferro de brasa, máquina de costura, esses utensílios. Aqui nós temos mais doações das famílias portuguesas, né? Aqueles inimigos dos balaios na época. Caneta tinteiro, azulejo português usado nos casarões, óculos, todos são de famílias portuguesas. A obra de Camões, esse livro, trata a história dos navegantes, e uma carta selada com o brasão de uma destas famílias que até hoje há aqui na cidade. Até na hora da morte, as famílias queriam mostrar esse poder que elas tinham. Traziam vasos de Portugal para Caxias para enfeitar túmulos, vasos desse tipo aqui, usado nos cemitérios. Porque eles usavam no cemitério. Qual era o uso desses vasos? Colocavam flores, né, arranjos, plantas nesses vasos. E aí, além de enfeitar, ele tinha esse intuito também, né, de mostrar a família que estava enterrada ali, o poder daquela família, a influência dela. Certo? Esse é um breve histórico aqui do objetivo do memorial, que é contar a revolta da Balaiada sob a nova ótica, apresentando os balaios como os novos heróis desta revolta, já que a historiografia antiga, por muito tempo, adotou o Duque de Caxias como o herói dessa história, né? E hoje se pensa diferente de como se pensava um tempo atrás. E aí, finalizando a visita aqui dentro, nós temos aqui as armas, algumas delas de uso militar, as espadas especificamente, de oficiais do Exército. Não são réplicas, são as originais. Elas não foram usadas na revolta. Não foram usadas. Não foram, tá? Mas pelo menos o brasão que elas trazem aqui no guarda-mão, elas representam, elas tratam esse período imperial. Nós temos alguns achados também, munições de canhão. Duas dessas balas de canhão, pelo menos, foram encontradas aqui no morro que nós estamos, onde funcionou o quartel durante a revolta. Aqui, esse morro aqui é o Morro do Alecrim. Morro do Alecrim. Outrora chamado Morro das Tabocas ou Morro das Pedreiras. Armas? São doações, certo? São doações. Não chegaram a ser usadas também na revolta, mas eram esse tipo de revolta que já existia na época. Estão fazendo parte aqui do memorial, né? Isso, nos ajuda a compor esse acervo e contar as memórias da revolta. Queria te agradecer, tá? E dizer que você foi uma pessoa assim, bem cordial com a gente, com a nossa visita. Agradecer você e queria que você fechasse aí, falando o seu nome, quantos tempo você já está por aqui, e aí o resto fica certo. Eu me chamo Fabrício e nós agradecemos pela visita, né? E veio mostrar um pouco do nosso trabalho aqui de visita, de recepção dos nossos visitantes, em contar essa memória da Revolta da Balaiada. As portas do Memorial da Balaiada estão abertas para as visitas, de segunda a segunda. Há 5 anos eu já estou por aqui trabalhando como monitor de turismo e tentando mostrar sobre essa nova ótica a Revolta da Balaiada, uma história nossa, maranhense. Tá? Muito obrigado. Bem assim, galera, aqui é o Miro Silva do canal Timão na Mídia. Sempre por onde nós andamos, procuramos ter uma consciência, né, da cultura, do que tem para mostrar a cidade, tá bom? Miro Silva no comando do Centro Memorial de Caxias para o Brasil. E o mundo. Fui!